Atenção, bom dia, bom dia, bom dia! Olha só que prazer estar aqui com você nesta quarta-feira de cinzas pós-carnaval. Quem pulou carnaval aí? Olê, 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 olá! Aqui não, aqui foi muito descanso, muita alegria diferente. E eu estive aqui na terça-feira, estive aqui na segunda-feira, trazendo para você os primeiros episódios desta série que a gente está fazendo aqui. Ainda está no começo, né? A gente está fazendo a série sobre o livro, né? É um estudo, é uma análise sobre Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. É um livro clássico, um livro que eu acredito que muita gente já leu, eu já li esse livro, mas aqui eu resolvi fazer então esta série trazendo um pouquinho do que eu entendo, das coisas que eu já aplico, das coisas que eu ainda, né, estou analisando, estou aplicando e tentando entender melhor. Hoje então a gente vai falar no livro, certo? No livro o Napoleão Hill traz o termo autossugestão, né? E eu vou falar para você sobre o poder que tem não só a autossugestão, mas do pensamento, certo? Direcionado. Então, o que é a autossugestão? É sugerir o que eu vou pensar. Ah, isso aí é muito importante. Por quê? Porque tem uma teoria que é comprovada não só pelo Napoleão Hill, mas por muitos outros autores, né? Entre eles, por exemplo, T. Harv Eker, que ele fala, né, que tudo que a gente pensa gera os nossos sentimentos, né? Então, uma pessoa começa a pensar muito numa tragédia, ele fica com aquela sensação de tragédia. E esta sensação, os sentimentos, eles mobilizam a gente para a ação. E, obviamente, a ação gera resultado. Então, vamos lá, vamos fazer um raciocínio simples. Eu poderia pensar assim. Então, a autossugestão que o Hill fala aqui é como eu faço para sugerir os meus pensamentos. Exatamente. Quer ver uma coisa? Quais são os tipos de programas que você assiste na televisão? Eu sei que muita gente vai dizer a mesma coisa que eu diria. Eu assisto praticamente nada de televisão. Eu vejo muito YouTube, por exemplo. Mas vamos lá. Então, tá bom, YouTube, ou filme, ou qualquer coisa que você, né, sugira para o seu pensamento. Sabe aquela pessoa que gosta de filme de terror? Aquela pessoa que gosta de ver, por exemplo, reportagens sobre tragédia? Esta é a autossugestão que a gente muitas vezes está se dando. Agora você imagina aquela pessoa que, por exemplo, gosta de música. Aqui tem uma dica e um alerta. As músicas sertanejas atuais, elas têm uma autossugestão embutida, né? Que é uma linguagem subliminar para fazer com que a gente tenha, principalmente os homens, um sentimento de derrota. Sabe aquela coisa, música de dor de cotovelo? Exatamente. Mas Alexandre, então não dá para escutar? Cara, eu escuto, eu gosto, me divirto, mas eu tenho consciência. Então o que eu faço quando eu escuto aquela música? Eu consigo, pelo menos, né, discernir o que está sendo transmitido de maneira subliminar da diversão que eu estou tendo ali naquele momento. Isso é muito importante. Mas então você sugere que a gente vá assistir, por exemplo, só uma música clássica, um Beethoven, um Mozart. Cientificamente é comprovado que essas músicas elas ajudam muito nós. Mas aqui entra uma coisa mais importante do que simplesmente escolher o programa de TV, a música. É como você presta atenção nos seus pensamentos. E o que é prestar atenção nos seus pensamentos? É quando você acorda, por exemplo, você imagina, acordei pensando no dia de hoje, né? Hoje é quarta-feira. Eu poderia acordar pensando assim, rapaz, hoje poderia ser domingo, não estou feliz, poxa, tô triste, não é legal, né, acordar. Isto é uma espécie de autossugestão. Ele mesmo fala, né,
Ó, pensamento nenhum, positivo ou negativo, pode entrar na mente subconsciente sem a ajuda da autossugestão. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente está vivendo, né, seja dormindo, acordado, você está pensando. É muito difícil você parar de pensar. Rapaz, começa a dar uma soneira, né? Muito difícil você parar de pensar. E essa soneira não é porque eu dormi pouco, tá? Já estou tranquilo, já estou desperto para fazer o dia acontecer. E aí, quando eu preciso parar de pensar, pode ser que uma boa parte dos pensamentos não sejam tão adequados, tão produtivos. Por quê? Porque eu gero um processo de autossugestão de pensamento o tempo todo. Então aqui tem algumas dicas interessantes. Eu, por exemplo, faço isso, né? Escolher uma boa leitura antes de dormir. Ah, mas o que você lê antes de dormir? Geralmente é alguma coisa mais leve, mais clean, alguma coisa que não exija que eu fique refletindo em torno da leitura, né? Que não provoque, né, algum sentimento negativo. Por quê? Porque aqui entra um outro estudo que o próprio Napoleão Hill fez, que esses pensamentos eles são mais intensos, principalmente no primeiro horário da manhã e no primeiro horário antes de dormir. Ou seja, quando a gente está ali naquela transição do acordado para o sono e do sono para o acordado. Então tudo que você tem a tendência de ficar pensando nesses momentos tem uma probabilidade de fixar mais profundamente no nosso subconsciente. Então por que não, né, quando acorda de manhã, ter um hábito de, por exemplo, agradecer por alguma coisa, observar alguma coisa, prestar atenção em alguma coisa que faça com que você se sinta bem. Quando eu digo que se sinta bem, é escolher um sentimento positivo. E aí quando a gente fala de sentimento positivo, obviamente sentimentos positivos são consequência de pensamentos positivos. Isso quer dizer que se você, antes de dormir, ficar pensando em coisas negativas, você vai dormir com um sentimento negativo. E aí vamos lá, sentimento positivo ou sentimento negativo, qualquer sentimento que você tenha, é o que mobiliza você para a ação. Porque nós somos mobilizados a agir em decorrência dos sentimentos que nós temos. O estado. Lembra que ontem a gente falou, né, sobre a importância. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que está num estado positivo, né, um estado de espírito positivo. E o que gera esse estado de espírito positivo? O hábito de pensamento. Então, pessoas que têm um certo controle sobre os seus pensamentos, que direcionam seus pensamentos para coisas boas, para gerar sentimentos bons, geralmente aumentam muito a probabilidade de serem pessoas com uma fé mais inabalável. E aí a gente começa a conectar, né, o que a gente falou ontem com o que a gente está falando agora. É muito importante você entender que, assim, até agora a gente está no terceiro, né, episódio, segunda, terça e quarta. Primeiro episódio. Você precisa sempre ter um desejo ardente por alguma coisa. Isso é condição sine qua non. Ou seja, não dá para dizer que você vai ter resultado, vai ter sucesso, se você não tiver clareza do que você quer. Segunda-feira eu falei sobre isso. Ontem eu falei da importância da fé. Então o que é uma fé? Fé é você ter aquele desejo e ter uma fé que vai acontecer a ponto de você praticamente entender que aquilo ali já é realidade. E agora, a autossugestão é você começar a pensar nisso de uma maneira como se já estivesse acontecido. E agora vem uma dica que o Napoleão Hill dá, que eu ainda não aprovo no sentido de prática, né? Porque eu já fiz isso. Eu não tenho certeza se isso foi o diferencial ou não. É o do hábito da escrita para sugestão. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante é você pegar um caderno. Eu tenho um cadernão, né? Hoje eu não estou com ele aqui, senão eu mostraria para você.
Quem me acompanha mais por aqui sabe do meu caderno preto, né? Eu chamo de Black Book. Então o que acontece? É você pegar aquele caderno e escrever os seus desejos, seus objetivos, numa frase como se já estivesse acontecido. Então, por exemplo, quando eu falo sobre, né, meu objetivo dos ganhos financeiros, então estou ganhando, já ganhei. Meus objetivos de saúde, estou com, né, tanto por cento de gordura corporal, estou em plena forma física e com muita energia. Então são essas as questões que você precisa utilizar, né, no passo que a gente está falando hoje, para gerar o que eles chamam de autossugestão. E essa autossugestão entra também aquela coisa dos cartazes, né? Eu lembro que lá na década de 2000 eu pratiquei bastante isso. Então o que eu fiz? Eu peguei uma revista, na época a gente tinha muita revista, né? Acho que eu peguei uma 4 rodas e eu recortei a fotografia de um carro que eu gostaria de comprar. E eu colei aquilo lá. E eu comprei aquele carro, obviamente. Depois eu fiz isso com outras coisas e funcionou. Então, o que é isso? É uma autossugestão sugerindo uma imagem, né, impressa numa revista para que você comece a pensar com mais clareza. Então, quando a gente fala do pensar com mais clareza, é ajudar o teu consciente, né, a perceber algo que você quer pensar, uma vez que você acredita que o seu pensamento ele gera um sentimento. Então, esse sentimento ele é decorrente de um pensamento de algo que os meus olhos viram. Como eu vejo um filme, como eu vejo, por exemplo, uma pessoa, e aí entra uma coisa importante aqui, né? Que quando a gente começa a pensar nessas dicas que eu estou dando, eu começo também a pensar, mas então, se eu conviver com uma pessoa que é muito negativa, que fala muito sobre coisas ruins, eu vou ter essa tendência. Bingo, descobriu América. Você quer ver uma coisa? Como que você vai ser uma pessoa que vai doutrinar os seus pensamentos para coisas positivas, direcionar para onde você quer ir, se, por exemplo, você tem alguém que você conversa todo dia, essa pessoa fica no teu ouvido falando coisas negativas? Você entendeu? Como que você vai, né, querer ser uma pessoa que pensa positivamente, uma pessoa que pensa em desejos, que você está sempre alimentando a sua fé, se você, por exemplo, assiste um programa de TV que é negativo, que fala sobre tragédia? Então aqui está a grande dica de hoje. É como que você direciona o seu pensamento, né, que o Napoleão Hill chama de autossugestão. A habilidade de alcançar e influenciar a mente subconsciente tem um preço que você deve pagar. O preço é a persistência duradoura. Não só em pensar, mas em prestar atenção em todos os passos que a gente vai falar por aqui. A gente está apenas no 3º passo. Ainda tem mais 10 passos. Então eu quero que você esteja aqui comigo nessa série, porque hoje a gente viu uma pontinha do iceberg, que é justamente como você faz. Então aqui tem, eu gosto do número 3, vou deixar 3 sugestões aqui para você. Primeira delas, começa a selecionar o que você vai pensar ao acordar ou ao dormir. Uma das formas é selecionar um bom livro, uma boa leitura, para que você possa alimentar seus pensamentos, né, justamente nesses momentos que são muito marcantes. Segundo passo, preste muita atenção nas companhias e selecione quem é a melhor companhia. Aquela companhia que você sabe que vale a pena dedicar mais tempo para conversar, para escutar, para trocar ideias. Porque isso vai também alimentar bons pensamentos, vai fazer com que você tenha, né, um direcionamento para pensar naquilo, pensar, sentir naquilo que realmente importa. E por fim, vou pedir você fazer esse teste, né, que eu tenho lá do meu Black Book. O que você acha de você pegar um caderno para você? Talvez, né, se você já me acompanha, já assiste aqui as minhas lives há mais tempo, você já tem um caderno também.
E quem sabe você pega agora e pensa assim, rapaz, eu tenho um desejo ardente, que eu preciso pensar mais nele de maneira correta, como se já tivesse acontecido. E aí você pode escrever nesse caderno. Eu gosto de escrever com pincel, né? Geralmente nesse caderno eu escrevo com caneta normal, e aí quando eu estabeleço esse objetivo eu escrevo com pincel, ele fica mais saliente. Eu faço um desenho em volta assim, para ficar bem legal. Talvez você possa fazer isso e escrever como se já tivesse acontecido algo que é um desejo ardente seu. E esse Black Book, eu deixo ele em cima da minha mesa, onde com muita frequência eu abro ele e eu vou naquelas páginas que me interessam. Então, pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana eu tenho encontro com aquelas frases, com aqueles direcionadores de pensamento. E isso faz com que você vá carregando uma energia, vá subindo a sua energia, vá subindo a sua energia. Por quê? Porque a energia para a ação, o que a gente chama de motivo para a ação, motivação, ela vem de sentimento. E o sentimento ele vem dos pensamentos. E os pensamentos vêm da sugestão que a gente dá. 95% das pessoas no mundo não tem nem ideia disso. E é exatamente por isso que o Napoleão Hill fala que apenas 5% das pessoas conseguem ter, né, pensamentos. Ó, quem pensa enriquece. Esse é o título do livro. Conseguem ter pensamentos que são altamente produtivos para levar para os sonhos, para os desejos que essas pessoas, né, têm. E agora você está tendo a oportunidade de descobrir um pouquinho, né, dos passos desse livro maravilhoso, Quem Pensa Enriquece. Hoje era isso. Eu quero mais uma vez salientar para você que se você viu esse conteúdo aqui ao vivo e você não viu o episódio de ontem e o episódio de segunda-feira, né, então é informação. Hoje a gente está falando sobre o terceiro episódio, que é o terceiro passo. São 13 capítulos esse livro, a gente vai fazer 13 episódios. Eles estão ainda aqui na timeline disponíveis, mas eles vão sair daqui assim que terminar a série. Eu tiro todos eles daqui e eu jogo todos eles lá dentro da minha área de membros fechada, que as pessoas têm acesso por assinatura. E aí, se você tiver interesse em conhecer essa área, é onde a gente chama de Manager Club. O Manager Club é fácil de achar uma descrição bem detalhada dele aqui no Instagram. Você vai lá no link da bio, clica e a primeira opção tem um banner lá que tem a apresentação desse produto, né? Onde a gente tem hoje aproximadamente 240 videoaulas, entre uma gravação de formação em coaching executivo. São 5 cursos, né? Um de vendas, um de liderança, um de oratória, um de coaching, um outro de ferramentas de PNL, ferramentas de coaching, além de muitas masterclasses e as séries que a gente faz aqui no Instagram ao vivo. Tem um objetivo também, né? Fazem parte dos meus grandes objetivos, dos meus grandes desejos, que é fazer com que esse Manager Club se torne uma das melhores áreas, né, fechadas para membros no Brasil, para as pessoas se desenvolverem. Então eu gravo praticamente ao vivo aqui, né, todos os episódios das séries, depois eu tiro aqui e coloco lá para dentro. Então lá você vai encontrar todas as séries que eu comecei a gravar no início desse ano de 2023 e você vai poder fazer um up bem legal no seu desenvolvimento, conhecer todos os temas assim que são cruciais para um grande gestor, para uma pessoa que realmente quer ficar num grupo muito seleto de pessoas. Tá legal? A gente se encontra aqui amanhã, 5h55 da manhã. Uma das coisas que eu tenho falado muito aqui é, se você achou legal, né, talvez valha a pena você curtir, mas muito mais do que você curtir, dizer para mim, dizer para o Instagram que esse vídeo agregou, é você agregar na vida das pessoas. Imagina, agora está começando o dia, certo? A gente está começando o dia, a receita clareando o dia aqui na cidade que eu estou. E a primeira coisa que a gente poderia fazer hoje era clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e mandar para pelo menos umas 10 pessoas, dizendo para essas pessoas, olha só, veja esta série, veja esse episódio. Você vai estar dando um presente para a pessoa que você gosta, seja seu amigo, seu familiar, seu colega de trabalho,
começar bem o dia. E aí, meu amigo, quando você faz o bem, você vai ver que aqui um dos episódios fala sobre isso, que é a gente fazer o bem sem pensar no retorno. E aí o universo se encarrega de nos dar o retorno. Eu agradeço muito a tua presença por aqui e a gente se encontra amanhã falando sobre o quarto episódio. O quarto episódio fala sobre conhecimento especializado. Esse é um outro tema fundamental do livro Quem Pensa Enriquece. Agradeço muito a tua presença e até amanhã.